Bom dia a todos. Vamos agora aqui retornar aos nossos vídeos, né? Hoje, a pedidos, né, nós vamos fazer uma temática em que eu faço sempre aqui na Ordem da Coroa. A gente tem um encontro com primais. Esse é um encontro que eu faço há já quase 13 anos, né? Em que às quartas-feiras, das 7 às 8 horas, eu fico para dar respostas a todas as dúvidas de todas as pessoas que nos procuram, dos próprios chelas, enfim. Primeiro, para desmistificar a Ordem da Coroa, porque é uma coisa muito importante no espiritualismo, a gente combater a mistificação, né? E desmistificar o primaz. O primaz, o nome pode parecer uma grande coisa, mas na verdade ele é o Shela que está trabalhando por uma obra e ele não pode ficar alheio às pessoas, ele não pode se isolar num sentimento egóico, como se fosse um poder, que não é poder nenhum, que só Deus tem o poder. Então é preciso que as pessoas tenham um contato com o primaz, para que a gente possa até ver o que está acontecendo, as dúvidas que aparecem, porque eu sou a favor do seguinte: a melhor pedagogia é a pedagogia da dúvida. Você reconhece se uma pessoa sabe ou não alguma coisa pelas suas dúvidas. O nível da dúvida demonstra qual é o entendimento daquela pessoa. Então, falando assim um português assim bastante claro, se você vê que uma pessoa te pergunta o que é um pneu, você não pode nunca imaginar que ela entenda do carro, que ela entenda de motor, que ela entenda de embreagem, que ela entende dos seus componentes, porque ela não vai entender mesmo. Ela não sabe o que é um pneu, não sabe o que é um carro. Então, mas se ela sabe o que é um carro, e você começa a ver pelas perguntas dela, como é que funciona o mecanismo de transmissão da força do motor para as rodas? Aí você vai dar uma explicação mecânica para alguém que tem noção do que é um carro. Essa pessoa sabe que não são as rodas que tem o motor. Tem um motor, tem as transmissões e tem as rodas, e ela faz uma pergunta pertinente. No espiritualismo não é diferente, como em qualquer pedagogia. Então eu gosto muito mais de que as pessoas perguntem e eu avalie a pessoa pelas perguntas que faz, mas sem aquela conotação de dizer, não, a pessoa não sabe nada. Não, não. Pela pergunta a gente também vai dosando aquilo que é necessário ser dito. Porque se ficar pelo meio do caminho alguma coisa que possa criar um gap no conhecimento, aí a gente não consegue, vai falar o que está lá adiante se a pessoa ainda não captou, não assimilou alguma coisa que ficou para trás, né? Então esse encontro com primais, ele é muito interessante, muito, a gente aprende muito, né? Porque também aparecem pessoas que colocam suas ideias, alguma visão diferente da própria espiritualidade, né? Enfim, e isso permite então desmistificar o primaz, ou seja, o primaz não é o sabe tudo, é o que manda, o que faz, acontece, e isso não diz absolutamente nada. Então a gente precisa ter esse contato, e isso foi a melhor coisa que eu fiz. Aliás, foi praticamente pouco tempo depois, um ano ou dois depois, que eu assumi os primeiros anos que eu assumi como primaz da Ordem da Coroa, né? É um cargo que é de presidente, um encargo que é primaz, né? A gente aqui sabe, cargos e encargos, né? E isso me honra muito, mas também me dá uma consciência muito grande da necessidade da gente estar sempre no aprendizado e também desenvolver a humildade. Então, a humildade, eu já disse outras vezes, ela é a consciência do poder. Você não precisa dizer que é. Aliás, eu nunca digo que eu sou primaz, eu estou primaz. Por quê? Porque quando você fala que é, você está colocando o seu ser naquela realidade que ela é efêmera. Eu posso morrer e não ser mais, eu posso deixar essa função, por qualquer razão, passar para outra função, e aí eu não vou. Aí se eu digo hoje, eu sou o primaz, saio da ordem, não sou mais nada, então, porque eu coloquei o meu ego
como o cargo fosse a minha pessoa, e não é. É apenas um encargo e um cargo, né, que é o de presidente. Por quê? Enquanto eu estiver aqui, eu estou com obrigações, e depois nós vamos falar mais adiante, talvez em outro vídeo, não sei se vai dar tempo para falar nesse, sobre o Dharma, o Karma e as missões. É muito interessante essa sabedoria aí. Então, no encontro nós temos uma lista, que aliás essa lista foi muito interessante quando eu comecei a fazer, porque nos primeiros encontros com primais, as pessoas não sabiam nem o que perguntar, e geralmente aí tem o lado do ego. Ninguém quer parecer que não sabe nada. Então ela fica assim, às vezes a pergunta vem com aquele preâmbulo: olha, eu sei que eu posso estar dizendo uma besteira, mas não sei o quê. Isso não tem que falar isso. Aí eu já vou logo dizendo: olha, a besteira que você está dizendo é isso que você está falando aí. Aí é assim, como diz, na lata. Você tem que perguntar o que você precisa saber. Você não tem que fazer medição de conhecimento com ninguém, mesmo porque a gente não tem condição de saber o que o outro sabe ou não sabe. Então isso é ego. Então larga teu ego. Aí a pessoa acorda. Aí ela fica mais à vontade para fazer a pergunta que ela quiser. Porque é óbvio, ninguém é obrigado a conhecer da espiritualidade, da ordem, como é que funciona, se nunca viu. Né? Então isso é uma coisa muito importante, você deixar a pessoa à vontade. Aí, por causa disso, eu então comecei a digitar uma lista, né? E fui digitando todos os assuntos que aparecem mais, aquilo que vinha na cabeça. Foi uma coisa assim até improvisada, não foi uma coisa estudada. Olha, a lista, quando eu olhei, já estava com 90 itens, ou 90 e poucos itens, né? E eu falei, poxa, aí eu fui medir, porque eu faço tudo no Excel, né? Eu então fui ver, eu tinha que espremer, porque já estava 2 páginas de Excel. Aí eu fiz um formulário, que é no tamanho ofício, né? Frente e verso, com 90, deixa eu até ver aqui quantos itens tem. 90 itens cravados, ou seja, em torno de 45 em cada página. Não chega a ser 45, tem 42 na primeira página e, obviamente, 48 na segunda página, por causa do cabeçalho. Né? Deixa eu até mostrar aqui essa folha. Você pode até depois parar o vídeo e ver toda a temática. Ó, tá aqui, eu vou regular aqui no vídeo, depois vai virar, né? A Adriana tá vendo aqui, porque no selfie sai errado. Esse aqui é uma página, agora aqui é a outra página, olha só. Vocês estão vendo o que eu estava dizendo? Depois, se você puder, você trava ou faz um print screen para depois você poder também estender. E são temas gerais, assim, da espiritualidade, das questões da ordem mesmo também. E a gente vê que é infinito isso, porque a espiritualidade a gente está sempre aprendendo, está sempre vendo sobre um enfoque diferente, uma leitura diferente. Afinal, a gente diz aqui mesmo, né, são infinitos universos. Cada cabeça é um universo. Aí a gente vai estudar a física quântica, aí começa a ver por outra abertura. Aí cada um começa a inventar teorias e tal, mas no fundo é uma coisa só, é uma expansão universal. Né? E a gente então vai procurar escolher alguns temas desses, que são realmente temas quanto mais a pergunta, né? As pessoas perguntam muito e têm dúvidas a respeito disso, né? E aí nós vamos falar desses temas aqui. E o tema escolhido, qual foi mesmo, Adriana? Que a Adriana está me assessorando para dizer o que estão pedindo para eu poder falar nesse tema. Mas esse vídeo está sendo mais importante para eu mostrar o encontro com primais. Né? E aí nós vamos agora escolher o tema que está nessa listagem e vamos começar por ele, a temática geral. A cidadania e o espiritualismo. Esse é um tema importantíssimo. A cidadania e o espiritualismo. A gente vê que a natureza humana, ela é
a princípio, uma natureza hipócrita, né? As pessoas gostam de se colocar em determinadas situações, mas elas começam a entrar em contradição, porque aquilo que está preso às nossas condições materiais, ao nosso físico, ao nosso corpo, às nossas vontades físicas, né? Nossas necessidades físicas e, enfim, o ego, né? E aquilo que a gente estabelece como teoria, como filosofia e essas coisas todas, a gente vê que esse tema, a cidadania e o espiritualismo, ela começa então a mostrar essa contradição. Então você veja bem, vamos falar coisa bem simples, né? A gente vê as ruas aí muito sujas, né? Muita coisa na rua, porque há uma filosofia de administração pública que diz: a cidade mais limpa não é a que tem a empresa de limpeza urbana melhor. A cidade mais limpa é aquela em que o povo menos suja. Então, quando você entra numa cidade que está limpinha, você pode estar certo. Esse povo que mora ali tem já no seu coração uma certa espiritualidade. Esse povo pode dizer que todo ele é ateu, nenhum acredita em Deus naquela cidade. Mas a cidade está limpa, a cidade está arrumada, né? Você vê pessoas que quando vê um papel na rua, pega o papel, bota o papel na lixeira. Por que eu digo isso? Porque se ele se preocupa que a sua cidade é a extensão da sua casa e que todos que moram ali precisam ter uma cidade limpa e ele não suja por uma questão de consciência, porque também não adianta você botar 30 policiais vigiando e multar quem sujar a rua. Isso aí não é espiritualidade, não é civilidade. Aí você vai viver sobre a punição, porque quando não tiver os policiais, quando não tiver alguém vendo ou qualquer coisa que esteja fiscalizando, a pessoa vai jogar fora porque ninguém está vendo. Olha só como é que é diferente. Não tem ninguém vendo, eu vou jogar, vou sujar e depois limpam. Olha só, depois limpam. Ainda nem sabe quem vai limpar. Ou seja, é uma atitude intrinsecamente egoísta. E o egoísmo, ele é uma oposição a qualquer espiritualidade, qualquer sentimento de grandeza, né? Aliás, uma coisa que eu falo sempre aqui, quando eu pergunto, ninguém acerta. Sabe qual é o antônimo de amor? É invariavelmente, assim, uma estatística aí, 90% diz logo assim, é o ódio. Aí eu digo que você está enganado. O ódio é um sentimento natural de um momento. Você pode amar uma pessoa e aquela hora ela faz uma coisa que você não gosta, você fica ali com ódio dela naquele momento, aquela coisa, aquele sentimento negativo, pode ter, aí daqui a pouco passa. Então você não pode dizer que é o antônimo de amor, porque o amor é infinito, o ódio deveria ser. Como ele não é, então não serve para você dizer que é o antônimo de amor. Agora, você sabe qual é o antônimo de amor? É egoísmo. É o egoísmo que é a falta total de amor, ou o contrário de amor. Porque no amor, você pensa para ser amor no outro. No egoísmo, você pensa só em você. Né? É aquela história. Tem um bolo, por amor eu vou ser o último a pegar um pedaço do bolo. E vou deixar que os outros comam um pedaço maior, não vai ter problema. Porque o meu amor vai dizer o seguinte: eu quero que todos sintam o prazer de comer esse bolo. Então o meu prazer não vai ser o bolo. O meu prazer, por amor, é ver o prazer dos outros em torno do bolo. Não é isso? Quer dizer, comendo o bolo. Então, eu não quero chegar lá, ser o primeiro a me servir um pedaço maior, porque eu quero levar a melhor parte, eu quero pegar a cereja do bolo para mim. Ao contrário, quando se tem amor, você quer ver alguém saborear a cereja e ficar feliz com aquela cereja. Então, o que vai te dar a motivação maior não é comer o bolo, é compartilhar com os outros
aquele sentimento de prazer, de alegria, porque você está vendo no outro a sua própria felicidade. Então, essa é a questão. Então, voltando ao tema principal, cidadania e espiritualidade, nós podemos levar isso para todo lado. Eu moro num prédio que já está ficando antigo, né? Moro lá desde que o prédio iniciou, fui o primeiro morador do meu bloco, inclusive, que quando eu comprei esse apartamento, os filhos, eu tenho 3 filhos, o menor nasceu lá. E, obviamente, a gente convive lá com as pessoas, não vejo ninguém ruim, são pessoas boas, mas a gente vê, na hora de parar o carro, aquela pessoa que para justamente no lugar que é o lugar para manobra. Ou seja, ele quer saber que a vaga ficou para ele, mas ele está ali numa faixa que diz que é uma área de manobra. Aí o outro para ocupando 2 vagas, isso na garagem, que a gente vê. E são pessoas boas, mas o sentimento não é um sentimento espiritual. Porque ele devia, antes de qualquer coisa, parou o carro, pô, mas ficou meio apertado, o outro, quando sair, vai ter dificuldade de abrir a porta. Então eu vou manobrar para parar de um jeito que o outro vai poder abrir a porta com conforto. Aí, se eu tivesse azar, estou cansado, deixa para lá, o outro se vira aí. Aí, se essa pessoa me disser que é um espiritualista, eu vou no mínimo pensar, posso até estar julgando, a gente não deve julgar ninguém, mas eu vou dizer assim, esse cara é um espiritualista de Araque. Se ele ocupa a vaga que poderia ser a vaga para todos manobrarem, se ele ocupa um lugar deixando o outro em situação difícil ou para em 2 vagas, já acontece, a pessoa para em 2 vagas. E olha que meu prédio é um prédio que tem um conforto danado nas vagas, ele foi concebido para a gente não precisar nem manobrar. Então, a gente já tem essa vantagem. Por que vai deixar o outro sem vaga ou qualquer coisa assim? E a outra coisa é o elevador. Na época que foi construído, não havia aquele sistema que hoje a maioria dos elevadores tem, que você chama para subir, para descer, e os elevadores, o de serviço e o social, ficam muito próximos. Mas tem gente que não quer saber, eu estou com pressa, eu quero... Aí aperta os 2 elevadores como se isso fosse adiantar alguma coisa. Às vezes ele se dá mal, porque o elevador que chega primeiro e ele entra, ele tem a prioridade de subir, aí ele ao invés de descer como ele queria, ele sobe, às vezes até a cobertura, e perde tempo. Por quê? Foi egoísta, porque apertou os 2 elevadores, está gastando mais para a comunidade das pessoas, mas ele não vai pensar isso. Porque se ele não é um espiritualista, ou seja, pensa no amor, pensa em Deus, na grandeza cósmica, na dimensão maior, ele nunca vai apertar os 2 elevadores. Isso é uma coisa que eu olho muito, eu falo, ó, vai fazer uma coisa. Outra coisa que acontece na cidadania, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos falando para muita gente até de fora, a gente tem uma educação um pouco, assim, as pessoas que vão pegar o metrô, né? Eu fico abismado de ver as pessoas que vão entrar, ficam ocupando a porta para entrar primeiro. E quando o metrô está na linha de partida, todo mundo sai igual um gado correndo, feito maluco. Parece que deram um tiro numa manada e a manada sai que nem doido para pegar o melhor lugar, e uma briga danada pelo lugar. Então isso não é só uma questão de cidadania, é uma questão de espiritualidade, né? Tem pessoas que vão estar mais cansadas, pessoas mais velhas, tem pessoas com criança, grávidas, etc., que acaba tendo que dar lugar, né? Mas a pessoa já sai logo querendo pegar o melhor lugar. Que isso aí não faz o menor sentido. Se ele deixar que os outros saiam na frente, que ele fique lá para trás, vai em pé um tempo na viagem, não tem problema, vai ficar naquilo feliz que deixou os outros sentarem. Mas isso é outro detalhe. A gente, quando fala esses exemplos simples do dia a dia, banais, né? Enfim, e isso para não entrar num tema que já não é nem mais de cidadania, da desonestidade, né? A pessoa vai receber um troco, está vendo que o troco está errado, contra a pessoa que deu o dinheiro para ela, e ele leva isso como uma vantagem, esquecendo que não é
o mais rico, que é o dono lá da loja, do local, mas é a pessoa que está ali no caixa, que errou e que vai ter que depois pagar essa diferença, né? Então a gente também tem que pensar no outro, nas consequências dos atos que a gente faz, né? E aí não é uma questão de honestidade só, não. Porque honestidade também não é para mostrar para os outros. A honestidade é, antes de tudo, um conceito interno. Eu quero ser honesto por mim mesmo. Por isso que eu não sou desonesto. Mas se eu tiver que ser só honesto para mostrar para os outros, mas interiormente eu não sou, faço as coisas escondido, ninguém vai saber, mas vai todo mundo dizer que eu sou honesto, porque ninguém sabe de nada que eu fiz de desonesto. Então, quando a gente pensa na honestidade, ela tem que atender a um sentimento interior. Isso é espiritualidade. É fazer as coisas para você ter a consciência de que fez bem feito, fez para o bem do próximo, etc. Mas não é fazer para obedecer, não é fazer para mostrar que você é uma pessoa boa. Então, a cidadania é, antes de tudo, uma questão de amor. E quando a gente vê aí as pessoas ocuparem certos cargos e se aproveitarem deles para tirar o dinheiro, olha que eu já vi aí gente tirando dinheiro de merenda escolar. Eu não concebo isso, gente. Por mais ambição que eu tenha em ter dinheiro, em ganhar um dinheiro desonesto mesmo, eu não conseguiria ser tão desonesto a ponto de tirar a comida da boca das crianças. Como é que pode um negócio desse? Então vocês estão vendo que cidadania é, antes de tudo, um sentido de espiritualidade, de consciência cósmica, de consciência maior da vida, e não aquela vida pequenininha, efêmera, que a gente vive nesse planeta aqui de provação, privação, de amadurecimento para resgate de karmas. Então, medite sobre isso. Vou deixar uma pergunta para você responder para você mesmo. Você é um bom cidadão? Pensa em tudo que você faz e vê se você é um bom cidadão. Mas eu vou completar. Você tem um sentimento espiritualista, ainda que seja um ateu? Porque eu vejo que muitos ateus são mais espiritualistas que o mais piegas do espiritualismo. Que, aliás, isso é piega porque não é muito espiritualista, né? Então, tem muito ateu aí que o seu modo de vida, o seu modo de lidar com os outros, seu amor pelo próximo, ele não sabe que ele tem a verdadeira crença de Deus, porque ele tem a fé consciente, a fé de ser ele uma pessoa boa para o próximo. Isso é o que vale. Não adianta frequentar a Ordem da Coroa, frequentar qualquer igreja, rezar o terço, isso tudo é besteira. Eu quero saber como é que você é aí como cidadão, né? Você, na hora que abre a torneira d'água, você se preocupa que não pode desperdiçar, fica lavando o dente, a água escorrendo ali? Olha só, além de tudo é um bem escasso, né? Que a gente tem que cuidar desse bem que é a água. E aí o vídeo está ficando muito longo. Se eu for falar mesmo tudo de espiritualidade, eu acho que eu faço um vídeo de 2 dias sem parar, porque espiritualidade e cidadania dá para a gente falar bastante coisa. Quem sabe em outro vídeo a gente acrescenta mais exemplos de cidadania. O meu mais profundo namastê.